causou ou teve associado a ventos muito fortes e a chuvadas intensas que levaram à ocorrência desses escoamentos excessivos nos principais cursos de água da região, existe um limite, portanto, para o qual se pode defender ou criar infraestruturas que possam acomodar, portanto, estas enchentes, por exemplo, né? Portanto, nós podemos dimensionar uma ponte para aquilo que se chama um período de retorno, portanto, um certo nível de severidade desta ameaça, da cheia, neste caso, a magnitude, mas certamente que haverá outras cheias que podem ultrapassar essa capacidade, essa infraestrutura, Peço um poderão pouco mais causar de danos. retorno no estúdio. Eh, o mesmo se passará em relação a outras infraestruturas, como casas. Portanto, haverá um certo tipo de construções que estarão melhor preparadas para poderem suportar essas solicitações, né, que vêm associadas ao vento, neste caso, e às chuvas, mas há outras que não terão esta capacidade. Portanto, em relação ao que se pode fazer para minimizar ou mitigar estes impactos, existem, obviamente, portanto, aspectos que têm a ver com a forma como nós ocupamos o território, a maneira como operamos e mantemos as nossas infraestruturas, que depois levam a que eventos que eventualmente não teriam o mesmo nível de dano, que resultem num dano maior. Se falamos de pontes, por exemplo, a prática de manutenção regular do vão da ponte para garantir que, em caso de ocorrência de cheias que transportam consigo, por exemplo, troncos de grande dimensão de árvores que desabam durante os escoamentos, possam passar de forma segura sem causar danos à própria ponte. A população moçambicana, nestes locais onde acontece esse tipo de intempéries, nem sequer tem conhecimento do que é uma construção resiliente. Para ele é comprar chapas de zinco, material local e reerguer, se calhar, a casa que perdeu, provavelmente acontecendo uma segunda intempérie, voltar a desaparecer. Por que eu começo por dizer isso? Porque, para rebater o que o colega engenheiro referiu agora, que é construção com material local, conhecimento, nós não temos esse conhecimento. Nós até dependemos de consultores estrangeiros para esse tipo de questões. Temos localmente essa capacidade, sim, mas normalmente fazemos consultorias. Mas por que eu começo por dizer isso? Qual é a solução? Foi o que me colocou como questão. Vou-lhe dar exemplos, como eu disse. Aconteceu o ciclone na província de Sofala, na Beira, que afetou diretamente a cidade da Beira. Criou-se um organismo local com fundos alocados, doados, alguns vindos do próprio governo e de doadores nacionais e internacionais. Alocou-se um fundo, criou-se um gabinete de reconstrução pós-ciclone. Nesse gabinete de construção pós-ciclone, primeiro não cumpriram com o que estava estabelecido, nomeadamente na reconstrução de várias infraestruturas. Não cumpriram. Segundo, o que fizeram, em termos de reconstrução, não ia de acordo com os termos de referência das ditas construções resilientes. Mesmo havendo consultores, mesmo havendo estudos feitos, o que foi aplicado na reconstrução destas casas ou destas entidades destruídas não foi de acordo com os termos de referência. Construiu-se ou reconstruiu-se para 2, 3 anos depois, muito menos tempo do que esperado, voltar a acontecer o mesmo. O que se passa é, infelizmente, o nível de responsabilidade, eu diria até de irresponsabilidade que existe, afeta em demasia a nossa capacidade de nos reerguermos. Então, uma forma de cobrir a habitação para que se evite a ocorrência disso. Algumas vezes os casos desabam porque há escoamento intenso nas proximidades da própria casa. E as comunidades aprenderam a fazer as suas habitações para evitar zonas de concentração elevada de escoamentos que possam perigar a estabilidade da sua infraestrutura. Agora, há regiões em que isso vai se modificando, né? Portanto, as condições de escoamento natural vão sendo
alteradas por causa do aumento da ocupação. Portanto, à medida que a população aumenta, nós vamos tendo muito mais impermeabilização da superfície, né, pelas construções que são lá colocadas, e isso intensifica mais o escoamento e pode contribuir, em alguns casos, para que algumas infraestruturas sejam mais afetadas do que poderia ser se, ou foi no passado, eventualmente, com o mesmo evento, a magnitude de evento que ocorreu